Olá, pessoal! Vamos a mais uma aula do 12º roteiro. Nós vamos falar um pouquinho sobre a literatura do simbolismo. Eu sou a professora Cláudia, de língua portuguesa, e nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a obra, sobre as características e conhecer alguns autores, tá bom? Vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre o contexto geral do simbolismo, né? O simbolismo, gente, ele foi uma tendência literária, assim como o realismo, assim como o romantismo. Ele veio depois do realismo, que é considerado simbolismo parnasianismo. Ele foi uma tendência, né? Vou até colocar aqui para vocês a canetinha. Ele foi uma tendência literária que nasceu na França, né? Com as teorias estéticas. O que é isso? Charles Baudelaire, né? Nós falamos isso. E floresceu principalmente na poesia. Então se destacou aqui em diversas partes do mundo, principalmente no século XIX, que acontecia várias revoluções, Revolução Industrial, e coincidia com as grandes tensões do mundo, né? Então, o último movimento antes do surgimento do modernismo, que também nós vamos estudar mais adiante. Essa escola surgiu em um momento em que a Europa passava por um período grande de tensão, juntamente com as evoluções que o mundo vivenciava. Essas evoluções e revoluções foram refletidas também na literatura, gerando essas ramificações da escola literária contemporânea. Então, vamos só voltar um pouquinho do contexto. Ela surgiu na França, com esse autor, com as teorias de Charles Baudelaire, mediante ao século XIX, onde ocorriam as grandes tensões e revoluções e evoluções da Revolução Francesa e Inglesa, certo? Isso geral. Vou falar um pouquinho sobre as características, né? Que características o simbolismo trazia, esses autores aí, com essa visão de mundo? Ele trazia o quê? Uma visão intuitiva, quer dizer que era muito transcendental, falava muito fora da realidade. Exposição sensorial, que é o que vocês vão conhecer bastante aí com as figuras de linguagem. Busca do interior, do inconsciente, da individualidade. Subjetivismo e egocentrismo. Aí vocês falam assim, muito parecido com o romantismo. Sim, porém ele trazia uma realidade mais transcendental, mais intuitiva, mais materialista. A segunda característica é temas envolvendo a espiritualidade e o misticismo, era muito místico simbolista. Presença de sonhos, de sexualidade, fascínio pela cor branca. Tem até um determinado autor brasileiro que vai investir nessa característica. Outra característica aqui, letras maiúsculas enfatizando alguns termos. Musicalidade, isso aqui vai ter muito na característica simbolista, demarcada pela presença de rimas, assonâncias e aliterações. Isso aqui vocês já viram, né, nas figuras de linguagem. E aí a gente vai ver. E aí, com essa influência, né, do simbolismo na França, alguns autores trouxe para, tanto em Portugal quanto no Brasil, o simbolismo não teve tanta relevância quanto na França. Mas por quê? Em Portugal, essa escola teve início com a obra de Evaristos, né, de Eugênio de Castro, então foi um grande autor português, em 1890. Outros importantes simbolistas portugueses foram Camilo Peçanha, Antônio Nobre e Augusta Gil. Já no Brasil, o marco inicial é a publicação das obras missal, conhecido como prosa. Isso aqui cai muito em vestibular, gente. E broquéis e poesia, ambas de Cruz e Souza. O maior representante desse movimento em nosso país em 1893, ou seja, Cruz de Souza foi um grande representante do simbolismo. Outros nomes do simbolismo brasileiro, agora vamos para os brasileiros, são quem? Alfonso, né, de Guimarães e Augusto dos Anjos, estando este último na última transição para o modernismo. Ou seja, esses grandes caras aí, Alfonso de Guimarães e Augusto dos Anjos, representaram muito bem o simbolismo. Aí eu vou falar um pouquinho sobre eles e as características, né? Cruz de Souza, gente, ele trazia para a nossa literatura simbolista o representante mundial, ele vinha como representante mundial do simbolismo.
Ele tinha o quê? Um fascínio pela cor branca. Lembra que eu acabei de falar uma das características? Talvez pelo fato de ser negro, né, filho de escravos e ter sofrido preconceito racial. Temas espirituais. Ele trazia bastante nos seus livros. Retratação da dor e do sofrimento, exposição da condição do negro na época e erotismo. Esse erotismo aí era tanto sexual quanto religioso. Temos também Alfonso de Guimarães, segundo autor aí bem forte no simbolismo, que traz temas melancólicos envolvendo a dor da perda devido à morte de sua noiva. Isso aí foi um traço muito marcante de Alfonso de Guimarães. Presença de traços de paisagens, né? Religiosidade e idealização do amor. Então, essa era alguma das características que Alfonso de Guimarães trazia na sua literatura. Temos também Camilo Peçanha, né? Camilo Peçanha é o principal representado, não é que ele foi o principal representante, mas ele representou muito bem o simbolismo português e isso envolveu bastante no Brasil. Participou também da geração Orfeu, né, que é uma geração que vai dar início ao modernismo em Portugal, que é em 1915. Autor de somente um livro, né, Clepsydra, né, fala muito aí nos vestibulares. Principais temas do Camilo Peçanha era a dor de existir, renúncia, desistência e principalmente é a musicalidade. Então, vamos lá. Esses autores do simbolismo, eles trouxeram essa musicalidade para uma figura de linguagem, né? Que é a escrita, né? Que é a aliteração, a assonância, a onomatopeia e a sinestesia. Nesse roteiro aqui eu coloquei só alguns para vocês conhecerem o tipo de figura de linguagem que ainda está inserido nas características desses autores. O que seria uma aliteração, né, dentro dessas obras, dentro da poesia, da estética desses autores? A aliteração, gente, ela consiste na repetição regular de um som consonantal. O que seria isso? Ou som de consonantais semelhantes. Existem no alfabeto brasileiro as vogais e as consoantes, certo? Então, a aliteração ela é uma repetição constante das consoantes. Um exemplo bem forte aqui dessa poesia, desse trecho, aqui. Esperando parada, pregada na pedra do porto. Mesmo com outras consoantes, percebemos que o som do Pzinho e do Dzinho dão sonoridade ao trecho. Por isso que eu falo que a musicalidade é algo muito forte dentro do simbolismo. Então, a aliteração ela é uma repetição de som de consoantes, tá bom? Esperando, parada, pezinho, ó, pezinho, pregada na pedra do porto. Então, essa repetição constante de consoantes chamamos de aliteração. Isso que é um tipo de figura de linguagem. No segundo exemplo, temos a assonância, né? A assonância, gente, ela já é diferente. Ela consiste na repetição de uma vogal, né? De um som de uma vogal. Lá na aliteração é repetição de consoantes. Aqui seria uma repetição de vogal. Ou seja, ela é aberta ou fechada, realçando sim o som das palavras ou do texto. Um exemplo aqui do Chico Buarque de Holanda, que é uma musiquinha que fala morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho ou o chocalho é que mexe com ela? Então, a repetição das vogais, né? A letra A, a letra E e a letra O, a vogalzinha, nós chamamos de assonância. Vamos ver aqui onde é que eu vou encontrá-las. Morena, olha aqui o Azinho. Angola, que leva o chocalho, bem no finalzinho, ó, amarrado na canela. Ou seja, a repetição de vogais, né, dá uma sonoridade. Então, nós chamamos de assonância. Também, gente, a onomatopeia. Tem até um acentozinho aqui. Ela que é uma das mais fáceis de você identificar, porque ela consiste na tentativa de imitar sons ou ruídos, né? Que é bate-bate, tuk-tuk. Tá sempre em algo
da musicalidade. Mas eu coloquei outro trechozinho aqui, ó. Estava lá na cachoeira, quando de repente, tibum. Esse tibum aqui seria quem? O mergulho, né? Meu amigo pulou na água e assustou a todos. Isso aqui é um sonzinho, tibum, tá, 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 kikiki, ou queda na água. Então, isso aqui nós chamamos de onomatopeia, né? É a tentativa de imitar sons ou ruído por meio de palavras. A sinestesia. Essa aqui é uma das muito fáceis também de identificar, porque ela é uma expressão que emite sensações percebidas por diferentes órgãos do nosso sentido. Ou seja, se você sentir algo associado ao seu sentido, você vai associar as palavras. Um exemplo muito forte aqui é um hálito, quer dizer que o hálito vem de quê? Da boca, né? Então, ó, escrever aqui. O hálito ele vem da boca, então já é um órgão do nosso sentido. O que você vai sentir na sua boca? Um hálito adocicado que saía de sua boca aveludada. Então, são duas sensações que você sentiu aí, adocicado e aveludada. Enquanto pronunciava as palavras devagar, adocicado e aveludado, nós tornamos elas sensações, né? Então, nós chamamos de sinestesia dentro da figura de linguagem.